Tamo junto? Diz assim bem alto, ó, bem assim, com convicção. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Na hora certa. Com as pessoas certas. E até este culto terminar. O meu cálice vai transbordar. Em nome de Jesus. Aleluias. Abra a palavra de Deus. Pode abrir no primeiro texto. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, eis-me aqui diante do Senhor, Pai querido, para trazer uma palavra. Pai querido, me usa. Eu não quero falar de mim mesmo, eu não quero falar das minhas convicções, opiniões, próprios entendimentos. Senhor, eu quero ser usado como um instrumento do Senhor para trazer uma palavra direcionada para esta igreja, para cada um aqui. Senhor, que eu possa trazer essa palavra, que o Teu Espírito Santo flua através da minha vida e que esta palavra alcance o coração de cada um, Senhor, terra boa, terra fértil, que essa palavra dê muitos frutos, Pai. Que Teu Espírito Santo, enquanto eu estiver aqui falando, que Teu Espírito Santo esteja falando a cada um, trazendo direcionamento, estratégia, direção, Pai querido, para esta semana, para mudanças, para que nós possamos viver o novo juntos. Pai querido, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu gosto de dar nome para as palavras, tá? Então o nome dessa palavra é a melhor forma de orar. Qual que é a melhor forma de orar? Até o final desta ministração, vai durar aí uma meia hora, 40 minutos no máximo, depois a gente vai almoçar, vai ficar com a família, né? Enfim, vamos ter aí um tempo abençoado neste domingo, consagrando este domingo e esta semana ao Senhor. Mas eu separei e falei, quando eu falei melhor forma de orar, gente, vocês vão ver até o final qual é a melhor forma de orar. Vou continuar fazendo suspense para ganhar a atenção de vocês. Não vou falar agora. Mas hoje de manhã, a hora que eu acordei, 5 horas, eu fui me preparando e falei, Senhor, eu sei o término da palavra, eu sei aonde eu quero chegar. Mas eu tenho tanta coisa para falar sobre oração. A Bíblia fala tantas coisas e da onde eu vou partir? E aí eu comecei a buscar algumas coisas e o Senhor falou, Pai Nosso. Quando Jesus nos ensinou a orar na Bíblia, quando Jesus esteve aqui e ensinou seus discípulos, e hoje nós somos seus discípulos, nós lemos lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, nós aprendemos como orar com Jesus. E como é que Jesus nos ensinou a orar? Tem muito cristão que não ora mais o Pai Nosso, que acha que isso que é da Igreja Católica ou de outras igrejas, porque o Pai Nosso é uma oração meio universal, né? Espíritas, espiritualistas, até gente que não é nem cristã, sabe orar e muitas vezes ora, porque busca atrair energias positivas fazendo isso e tal, mas muita gente não ora. E olha, eu tenho visto muito cristão, evangélico, protestante e tal, que não ora, nem sabe orar direito o Pai Nosso. E aí, a Bíblia fala que tudo que nós devemos fazer, nós devemos buscar entendimento. Então nós vamos entender um pouco mais, discernir e falar um pouco a respeito de cada ponto, o que significa cada parte dessa oração do Pai Nosso. Mas você pode orar o Pai Nosso comigo agora? Amém. Vamos orar juntos? E quem não sabe, tenta acompanhar aqui, a gente vai ler. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Essa oração é a oração que Jesus nos ensinou. Vocês não sabem como orar? Jesus falou, orem segundo este modelo. E aí ele, partido, já fizemos a leitura juntos. O pessoal tem tudo de memória aí, a partir do versículo 9. E aí eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, como é que começa a oração? Pai Nosso, que até dá o título. Qual oração nós fizemos? A do Pai Nosso. Pai Nosso. Por que não Pai Meu? Porque, veja, é coletivo, é corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus veio a esta terra representando o ser humano, ele veio em carne, isso é um dos grandes mistérios do Evangelho, né? E do cristianismo. Deus veio em carne a este lugar, na figura de Jesus Cristo, Filho. Ele era 100% Deus,
mas também 100% homem. A Bíblia fala que ele se esvaziou de toda a divindade e como homem ele serviu aqui na terra. Então veja só, é por isso que a Bíblia fala que tudo que Jesus fez coisas boas aqui na terra no tempo de ministério dele? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou demônios, Jesus trouxe uma grande revolução nos dogmas, na religiosidade da época. Trouxe uma nova revelação a respeito da lei, a respeito da palavra de Deus, a respeito do reino de Deus, que foi o que ele pregou aqui na terra, a respeito do ser um, que é de fato ser um, ser humano, o estabelecimento da igreja de Cristo. Mas ele como homem, por que ele expulsou demônios? Porque ele era Deus. Por que ele curou tantos enfermos? Porque ele era Deus. Mas a Bíblia diz que ele estava aqui como homem e se esvaziou de toda a divindade. Como é que então ocorrerão as curas? Quando você lê os evangelhos, você vai ver ele falando, é o Pai, ele orou dizendo, Pai Nosso, eu represento o Pai. Tudo o que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer. E tudo o que eu opero, sinais, milagres, maravilhas, eu faço por intermédio do Espírito Santo e porque Deus dá o poder para fazer isso, para acontecer isso. Alguém aqui já ouviu um versículo na Bíblia que diz que tudo que Jesus fez e coisas e obras ainda maiores nós faríamos? Quem já ouviu isso? Mas nós não somos Deus. Mas Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da divindade como homem. Ele se tornou o nosso maior representante. Ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, porque ele representa o nosso primogênito e nós somos irmãos. Dentro dessa figura, nós somos família com Cristo. Através de Cristo, nós tivemos a oportunidade de ser adotados por Deus, porque o pecado afastou a humanidade de Deus. O homem, através de Adão e Eva lá atrás, escolheu abandonar Deus. Paulo, quando fala a respeito, interpretando os evangelhos e falando a respeito do reino e dando orientações práticas para a igreja, ele é duro em dizer que não há uma pessoa sequer que não tenha abandonado Deus. Então mesmo nós nos tornamos pecadores por causa de um homem lá atrás, mas por causa de um homem nós pudemos novamente restabelecer a nossa condição de relacionamento com Deus, de vida com Deus. Mas Paulo é bem claro em dizer que todo ser humano, dentro de si, olha, de novo, nós oramos isso no começo, nós falamos sobre isso nas orações que eu fiz no começo. O Senhor conhece a intenção do teu coração. A coisa apertou um pouco quando Jesus veio, né? O pessoal achava que era difícil cumprir a lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, a gente fala, agora é a época da graça. E tem muita gente que entende a graça como uma liberdade para pecar ou para fazer o que quiser, porque aí você está garantido porque é por graça, não é por merecimento, não é por mérito, não é por nada disso. Mas na verdade esse entendimento está errado. A coisa deu uma estreitada, porque a lei falava que você não podia adulterar. Aí Jesus vem e faz o quê? Fala assim, se no teu pensamento você imaginou que você fez isso, você já adulterou. Aí você vai pegar e vai entender Cristo e vai ver assim, o que a lei de Moisés diz? Você não pode matar. Mas se você odiou alguém, você ficou com ódio de alguém, ódio mortal, já ouviu essa expressão, né? Ódio mortal daquela pessoa que me fez o mal. E se você sentiu isso dentro de você e você imaginou isso, você já matou o seu irmão, sem ter matado fisicamente. A coisa estreitou, mudou o esquema. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que conhece o teu interior. Então ele sabe que dentro de você, dentro de nós, todos nós, em algum momento abandonamos Deus. Mas nós todos estamos aqui por quê? Porque tomamos a decisão de mudar isso. Mudar o nosso destino. Palavras de alguns domingos atrás foi justamente isso. O nosso Deus é o Deus que muda destino. O nosso destino era a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É estar completamente distante de Deus, longe de Deus, para sempre. Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção. Nós não temos noção. Muita gente tem medo da morte física. Gente, mas a gente não precisa ter medo da morte física. Todos deveriam temer, sim, a morte espiritual. Porque não há nada tão pior do que, tão ruim do que viver uma eternidade inteira distante do Criador, do nosso Criador.
A natureza e o ser humano sofrem, porque nós não fomos criados para viver independentes. Nós fomos criados e há um espaço dentro de nós, reservado, e que só pode ser preenchido por relacionamento com Deus. Essa semana eu me lembrei disso, nós falamos sobre relacionamento no GC, enfim, e eu me lembro sempre, que eu acabo cantando, que eu gosto de cantar um pouco, né? Mas alguns aqui já devem ter ouvido um louvor do Paulo César Baruch, que fala assim: ai, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Que jardim da inocência? Esse lá, o Éden. O que tinha que acontecia lá no Éden? O que acontecia lá no Éden é que o homem tinha um relacionamento face a face com Deus. O que acontecia lá no Éden é que o homem durante o dia tinha aí o seu tempo de trabalho, homem e mulher trabalhavam, faziam as suas atividades, cuidavam do jardim, um cuidava do outro, né? Só para você entender, tem gente que acha que trabalho é maldição. Tem gente que acha que trabalho foi a pena que Deus colocou sobre o homem, quando o homem pecou e falou, vai trabalhar, desgraçado. Não, trabalho já existia antes do homem pecar. Aliás, a primeira coisa que Deus deu para você entender que trabalho é bênção. Se você tem o seu trabalho aí, ainda que você não goste tanto do seu chefe, ainda que não seja o lugar ideal que você gostaria de trabalhar, ainda que não seja, tem um coração cheio de gratidão, por ter a oportunidade. Gente, você não sabe o que é isso. Alguns sabem, eu já passei por isso. Período da pandemia, ficar sem trabalhar, gente, é tão ruim. Não saber e tentar de todas as maneiras, mandar currículo e tal. E se alguém está nessa situação hoje, de não ter um trabalho, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, as portas de trabalho vão se abrir. Amém. Em nome de Jesus, as portas de trabalho vão se abrir. As portas de oportunidade nessa área, porque trabalho é bênção. Mas muda a tua mentalidade em relação a isso. Muda a tua... Trabalho não é ruim, não é maldição, trabalho é bênção. E aí, Adão e Eva tinham esse tempo de trabalho e tal, e no final do dia, gente, um momento especial. Todos os dias, o papai vinha, o Abba Pai, Deus vinha, sentava na poltrona dele. Não sei, você não tinha poltrona, né? Não sei como é que era. Eu estou imaginando, trazendo para a nossa realidade. E aí Adão e Eva sentavam ali e ficavam, vamos contar para o pai como é que foi o nosso dia. E aí contava, e conversava, e o pai orientava, ensinava. Gente, que delícia. Eu digo que quando Paulo Baruch se inspirou para escrever esse louvor, que saudades. Mas peraí, isso faz muito tempo lá com Adão e Eva, né? Mas a gente sente, o ser humano tem dentro dele umas saudades. Esse sentimento de saudade em relação a esse momento que a gente tinha essa proximidade do Pai face a face. E isso tem sido restabelecido. Gente, todos os dias nós podemos estar com o Pai ao longo do dia. Nós temos uma limitação humana, nós cremos em um Deus que para nós ainda é invisível neste momento, não temos a visibilidade, mas pela fé nós o acessamos e não existe nada melhor do que se relacionar com o Pai. Relacionamento, não existe nada que supere. Se beber é bom, se ter relacionamento conjugal é bom, né? O relacionamento íntimo, se comer é maravilhoso, gente, não é? Tem alguém aqui que não gosta de comer? A gente só precisa tomar cuidado com a gula, mas gente, e crente gosta de comer, e eu gosto de comer. Coisa maravilhosa, mas não tem nada que se compare ao melhor prato de comida, ao melhor prato de doce, chocolate, sei lá o que você gosta. Tem nada que possa dar tanto prazer para o ser humano do que relacionamento com Deus. E aí, tudo isso que o Senhor me moveu a falar, por causa do Pai Nosso, nosso Pai. Jesus se tornou o primogênito, ele deu exemplo de como todo homem e mulher, todo ser humano deve viver na dependência de Deus. Uma coisa que eu falei essa semana nas lives, é uma coisa que eu quero repetir para vocês. Antes, no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, antes de Cristo vir, por causa do próprio pecado, o homem não tinha mais relacionamento com Deus, ele tinha que fazer sacrifícios para esconder o pecado, não perdoava, não apagava o pecado, mas o sangue dos animais derramado foi a forma de, através do derramamento de sangue, do pecado ser ocultado, e de alguma maneira o homem ter condições de, mesmo que não o tempo inteiro, ter relacionamento limitado com Deus. O Espírito Santo já se movia aqui na terra, mas o Espírito Santo vinha e ia embora, via e indo embora. Você vê
Davi, em vários momentos o Espírito se apossou de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi, mas o Espírito vinha e ia embora. O homem não tinha o Espírito Santo com ele para sempre. Quando Jesus veio, ele foi chamado de o Emanuel. Quem sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco, Deus entre nós. E aí, no Antigo Testamento, o Espírito vinha e ia embora, via e ia embora, era intermitente. Jesus veio e se tornou o próprio Deus entre nós. Aí Deus estava com a gente agora aqui, ó, na terra. E aí os discípulos se apavoraram, quando tem aquele texto bíblico que Jesus fala com os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, não se entristeçam. É porque Jesus estava falando para os discípulos que ele ia morrer, ele ia ter que ir embora, estava terminando o tempo dele de ministério na terra, e os discípulos apavoraram. Mas o que Jesus estava falando com ele é: não se turbe o vosso coração. Sabe por quê? Porque eu tenho que morrer. Isso é necessário para o ser humano ter Deus entre eles, não só entre eles, mas agora dentro deles para sempre. E quando isso acontecer, e esse sacrifício acontecer, e o propósito de Deus ser consumado através da morte, da minha morte, Jesus falando para os discípulos: da minha morte, eu vou ressuscitar, vou vencer o último dos inimigos, que é a própria morte, e eu estarei agora não mais entre vocês, como eu estive até agora, mas eu vou morar dentro de vocês através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos hoje, nós estamos num nível hoje muito melhor do que quem viveu no Antigo Testamento, viveu, experimentou, porque eles tinham o Espírito Santo, o mover do Espírito, mas era intermitente, era em alguns momentos apenas. Aí alguns falariam assim: poxa, eu queria ter visto, e de verdade, a gente tem essa curiosidade, seria sensacional, né, na época de Jesus, ter visto Jesus como homem aqui na terra encarnado. Mas ainda naquele período, nós teríamos apenas Jesus entre nós, Deus entre nós. Mas nós vivemos a melhor época. Nós temos o privilégio de viver nesta época, em que o Espírito Santo fez de nós templos de Deus. E o Espírito Santo vive dentro de nós. E aí nós podemos dizer: Pai nosso, de verdade, com esse entendimento, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai e nós dependemos dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Quando ele fala santificado, é interessante porque há duas explicações para o termo santificado. Como é que eu falo assim: Deus seja santificado? Se a gente entender só do ponto de vista nós somos santificados, o que significa ser santificado? Passar por um processo para se tornar santo, separado, consagrado a Deus. Quantos estão vivendo esse processo de santificação e aos pouquinhos deixando o pecado de lado e se tornando cada vez mais separado? Nós estamos sendo santificados. E estamos dentro de um processo de santificação. Mas quando nós falamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Espera aí, Deus precisa ser santificado? Santificado também significa aquele que é santo. Aquele que já é santo se relaciona com a gente, se torna nosso Pai, Ele é o nosso Pai, e através desse relacionamento nós vamos nos tornando santificados e santos como Ele. Sabia que você é bonito? Dá uma vez. Sabia que você é muito lindo? Eu também. A gente é cara do Pai. E eu vou dizer, presta atenção nisso. O pecado foi distorcendo a gente. Então, inicialmente, quando a gente está em pecado e vivendo em pecado, todo mundo é feio. Essa é a realidade. Essa é a realidade espiritual. É ou não é? Gente, quanta gente, vou confessar, quando eu era mais jovenzinho na igreja, às vezes chegava uma irmãzinha e outra pessoa e falava assim: irmãzinho, irmãozinho. Eu falava assim: feio, feio. Pra mim, né? Pra mim. Não ficava difamando o irmão, né? Você é feio, sabe, né? Eu falava pra mim: feio, né? Irmãozinho chegou na igreja. Mas aí depois eu me surpreendia, porque conforme Deus ia fazendo a obra na vida do irmão, quantas vezes eu falei pra minha mãe e pro meu pai, eu falei assim: não sei por que eu achava feio, porque agora é tão bonito. Alguém já viveu isso? E falou assim: mas eu achei feio quando eu conheci. Mas depois da convivência, do que Deus vem fazendo, da comunhão e tal, a pessoa ficou bonita. Não é que alguém que é feio, bonito, não, é que já era bonito. Mas o pecado estraga a gente. E aí à medida que a gente se relaciona com o nosso Pai, a gente vai ficando cada vez mais lindo como era. Ele fez a gente lindo, mas o pecado estragou. E aí a gente vai, através do relacionamento, a gente vai sendo santificado. Seja santificado o teu nome, porque tu és santo. E nós nos relacionamos com o Senhor e queremos ser santos como o Senhor é. Venha a nós o teu reino. Gente, a principal pregação de Jesus na terra foi essa. Foi pregar o reino de Deus aqui na terra. A vinda do reino de Deus, tá? Nós já não somos mais servos do pecado,
não somos mais súditos do reino das trevas. Colossenses 1,13. Se ela quiser até puxar ali, eu tinha passado para ela, mas é um texto que todos conhecem aqui. É aquele texto que Paulo fala aos Gálatas: nós todos fomos transladados, transportados, resgatados do reino das trevas e passamos a fazer parte do reino da luz, do reino de Cristo. Então Jesus veio proclamar o reino. Vocês estão aqui no reino do inimigo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O diabo foi lançado aqui e ele quer arrebatar todos para ele. O inferno não foi feito para o ser humano. Aí vamos corrigir os desvios, os entendimentos errados aqui, tá? A Bíblia fala que o inferno é um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. E o propósito do diabo é fazer com que arrebatar. Ele quer filhos para ele também. Então ele tenta arrebatar e enganar quem ele puder para ir para o inferno junto com ele. Mas a Bíblia fala que o trabalho da igreja é esse, inclusive, nós que já estamos aqui, quem não foi, gente, quem ainda está vivendo, ainda preso, se sente ainda, eu não consigo me livrar de certos hábitos, de certos pecados, eu ainda me sinto preso, em nome de Jesus, até este culto terminar. Em nome de Jesus, eu já vejo essas correntes sendo quebradas, em nome de Jesus, porque o Senhor nos resgata, o Senhor te trouxe aqui para te resgatar. Nós somos transladados, então hoje nós fazemos parte do reino. Ali Jesus estava dizendo: vem o teu reino. Gente, nós já fazemos parte do reino, mas o reino é um lugar para as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que está perdida? Teu amigo, teu familiar. Cabe a nós orar, interceder, pedir ao Espírito Santo que convença, pregar, nem sempre com palavras, que tem gente que não aceita ouvir a palavra de Deus, não gosta. Tem gente que não aceita nem a igreja, mas talvez aceite um convite seu para comer e participar de um piquenique no parque da cidade. É possível. Mas talvez falar assim: lá na igreja não quero ir não, que eu tenho raiva de crente. Eu não gosto de igreja. Tal. Mas, gente, é o Espírito Santo que faz a obra. E eu vou falar para você, você pode pregar o Evangelho de Cristo. Aliás, a forma mais eficaz de pregar o Evangelho de Cristo não é pregando o Evangelho de Cristo falando. É vivendo. Quando as pessoas começam a olhar para você e falam assim: você não era assim, você está melhor. Por quê? Jesus. Pronto. Quer pregação mais eficaz que essa? Não tem. Então, nós devemos continuar pregando o reino. Então, vem o teu reino, Senhor, agora sobre os meus familiares. Vem o teu reino, Senhor, queremos mais vidas. E o papel da igreja é esse. Quem estiver aqui em Pindamonhangaba, desigrejado, afastado, frio espiritualmente, afastou como filho pródigo, está comendo bolota de porco, mas já esteve na casa do Pai. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, tem a sua visão, em nome de Jesus. O nosso papel é resgatar essas vidas, é proclamar o reino sobre essas vidas. Então venha o teu reino, Senhor, sobre este lugar. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Nós temos que estar conectados com o céu. Sabe para quê? Para refletir o céu na terra. Gente, o meu desejo, e não por mim, porque eu sou falho, não importa se eu sou pastor dessa igreja ou não. Eu tenho falado para vocês, todos nós somos falhos. Quando alguém puder dizer assim: eu não peco mais, gente, se você não pecasse mais, você já tinha sido arrebatado, você está aqui ainda, então você peca, eu também. Mas a grande questão é, conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente peca cada vez menos, a nossa vida está em processo de restauração. Estamos. E aí, conectados com o céu, a gente reflete o céu na terra. O meu objetivo na Igreja de Cristo, eu creio que seja o objetivo de todos vocês, gente, não por mim mesmo, não por nosso rostinho lindo e maravilhoso, esses cabelos grisalhos, essa barba, que eu daqui a pouco vou tirar, mas essa barba branca que está aparecendo aqui, né? 45 anos já com tanto cabelo branco, né? Não é porque essas pessoas que estão aqui servindo são lindas e maravilhosas e tão carismáticas, não é por esse motivo que você tem que ficar aqui na igreja ou entender que aqui é o teu lugar. Mas porque você chegou aqui, você sentiu, há uma presença, há um mover, há algo diferente. Não é só as pessoas, não é só o rostinho bonito dos irmãos que congregam aqui, não é só esse espaço bonito desse hotel que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, não é o espaço maravilhoso e lindo que o Senhor está preparando para a gente, mas é o céu que está se manifestando aonde os filhos do Senhor estão, aonde os filhos consagrados, dedicados estão. Você entrou aqui e fala assim: eu não estou vendo algo da terra aqui, eu estou vendo o céu neste lugar. Eu estou sentindo o céu neste lugar. Neste lugar o céu está sendo refletido através da vida de cada um. Que isso seja um motivo para você vir aqui congregar e fazer parte disso. O céu sendo refletido na terra. Então, seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. No próprio Mateus 6,
versículos para frente lá, Mateus 6, versículo 34, é aquele texto que fala, não se preocupem com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal. O que isso quer dizer? A provisão que Deus tem para você é para hoje, mas eu não sei como pagar a conta amanhã. Gente, amanhã é amanhã, hoje Deus tem algo para a tua vida, hoje Deus tem provisão para a tua vida, hoje Deus tem a solução, é hoje, viva o hoje. Viva o hoje, então não fique preso no passado e nem preocupado com o futuro, mas desfrute o hoje que Deus tem para a tua vida. Desfrute o hoje. O pão nosso de cada dia, o Senhor vai te dar hoje. Hoje, então deixa toda preocupação de lado, em nome de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Faça o que você quer que seja feito com você. Gente, como a gente é incongruente, eu gosto dessa palavra, nem todos conhecem. O que é? Falta de congruência, incongruência. Geralmente uma pessoa que diz uma coisa e faz outra é incongruente. Já viu? Gente, no passado era mais comum isso. O pai fumando e virando, fumando aqui, e falando, filho, nunca fume. Nunca eu quero ver você fumando na vida. É incongruência. Peraí, se eu fumo, como é que eu vou falar para o meu filho ensinar ele a não fumar? Conta-se uma história aí de que um monge tibetano, e olha que congruência, que coerência, né? Diz que uma mãe foi lá conversar com esse monge, receber da sabedoria, né? Ouvir algumas palavras de sabedoria, e ela foi com o filho e ela queria que esse monge desse um conselho para o filho. Ok, qual é o conselho que você quer que eu dê para o seu filho? Não coma açúcar, meu filho está comendo muito doce, muito açúcar, se deixar ele come açúcar de colherada. E aí esse monge falou assim, então eu vou pedir que você volte em 2 semanas. Ele falou, tudo bem, o monge é sábio, né? Um desses caras que fica meditando aí, beleza, foi embora. Em 2 semanas voltou, trouxe o filho, o monge virou para o filho e falou assim, não coma açúcar. E aí, o menino já foi indo embora, a mãe falou assim, desculpa eu perguntar, mas por que você não podia ter falado isso 2 semanas atrás? Aí ele falou, olha, porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Entendeu? Entendeu que tem... Aí a Bíblia, vou para a Bíblia. Pastor, você deu um exemplo externo aí, uma história, sim, mas vamos para a Bíblia. A Bíblia fala... Você está preocupado aí em de repente apontar o dedo para o seu irmão? Corrige isso. Sendo que você está fazendo pior ainda. Deus. É aquele negócio, você está tentando tirar o pedacinho de madeira que está no olho do seu irmão e você tem uma trava inteira, tem um tronco aí que você está carregando. Vamos ser coerentes, vamos ser congruentes. Quer que suas dívidas sejam perdoadas? Perdoe. Você também. Quer que te liberem perdão? Seja você o primeiro a liberar perdão e a perdoar. É isso que Jesus está fazendo. Eu não vou fazer nada que o Pai não faça. E eu não vou pedir para vocês fazerem nada que eu próprio não faça. E você não vai pedir para outra pessoa fazer o que você também não faz. Faça como Ele. Faça. Perdoe as minhas dívidas, Senhor, porque eu também estou perdoando aqui. Perdoe a mim, porque eu também estou perdoando. Me ajude, porque eu também estou ajudando. Está entendendo? Olha o que diz aqui. Gente, olha só. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Sabe o que isso quer dizer? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para poder não pecar. O grande erro nosso, a gente não consegue se livrar dos laços do pecado, porque a gente acha que a gente tem que deixar de pecar com a nossa própria força. A gente só vai conseguir parar de pecar e seguir de fato o que Deus quer que a gente faça se nós pedirmos ajuda para o Espírito Santo de Deus. Então deixa de ser orgulhoso e peça ajuda. E peça ajuda. Peça ajuda para a igreja, peça ajuda para o pastor, peça ajuda para o grupo de intercessão, peça ajuda, peça oração. Mas, e fala, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para parar de fazer o que não está me trazendo resultados bons. Isso vale para tudo. Eu não estou conseguindo controlar a alimentação, não estou conseguindo comer do jeito certo, eu não estou conseguindo tratar alguém bem, eu não estou conseguindo ser uma pessoa correta no meu trabalho, eu não estou conseguindo...
Para de tentar fazer com as suas próprias forças. Senhor, livra-nos do mal, porque nós precisamos da tua ajuda, da tua força e do teu Espírito Santo para fazer a tua vontade. E aí vem essa parte que eu amo. E até recentemente eu trabalhei, prestava serviços junto a uma imobiliária que toda a liderança é espírita. E eles tinham a prática de fazer a oração do Pai Nosso. Mas como o meu grupo lá, o meu time da área da locação, na época eu sou corretor de imóveis também, eu lembro que sempre a gente terminava do jeito que Jesus terminou a oração. Eu não sei se você já percebeu que a maioria das pessoas faz a oração do Pai Nosso e para nessa parte. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Peraí. O texto aqui, a oração não termina aqui. A oração termina quando ele fala, porque teu é o reino, o poder, e aí todo mundo, quando ia terminar, o grupo que era cristão lá, evangélico, que estava lá no grupo, continuava, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí a gerente falava assim, aqui na locação, lá na vendas, no outro time, ninguém faz isso, né? Porque a maioria evangélica estava na locação. Mas aqui eles oram diferente, eles terminam a oração com teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre, amém. Quando eu estava lendo isso aqui, me veio um outro versículo, que fala que Deus não divide, Isaías 22:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, nem a imagens de escultura, nem a nada, minha glória. Quando nós dizemos teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória é do pastor, a glória é da igreja, a glória é do nome da marca Lagoinha. Não, Deus não divide glória com ninguém, a glória é dele, o reino é dele, o poder é dele. E quando nós terminamos a oração do Pai Nosso, nós terminamos dizendo, tudo é teu, tudo é para ti, nós nos movemos, existimos e tudo é para o Senhor. Não queremos glória nenhuma para nós, porque reconhecemos que ao Senhor pertence todas as coisas, ao Senhor pertence a glória. E aí eu quero encerrar qual que é a melhor forma de orar? Encerrando essa palavra. Romanos 4,17. Esse é o texto base para eu falar para vocês qual é a melhor forma de orar. Nós já vimos assim, a forma como Jesus orou, claro, é seguir o exemplo de Jesus, é seguir o exemplo de como ele orou. Mas olha o que diz esse texto, o que Paulo diz aqui. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos... vamos aqui, em quem creu. Antes de eu ler a parte que eu quero chamar a tua atenção agora, para finalizar a palavra. Se você pegar esse texto, capítulo 4 de Romanos, Paulo está falando a respeito de Abraão, o pai da fé. E ele está falando sobre essa temática, sobre fé. E aí ele pega o exemplo de Abraão e fala, porque Abraão fez do jeito certo. E como é que foi? Aí ele diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como já existissem. Em outra versão diz, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O que isso quer dizer? Aí o Senhor me levou a outro texto. Aliás, só para você entender. Vai para Gênesis 22, porque nós estamos falando do pai da fé. O grande exemplo de fé da Bíblia, o maior exemplo, o único que a Bíblia chama de o pai da fé, é Abraão. Então nós temos muito a aprender com Abraão aqui. Em Gênesis 22, capítulo 5, diz assim, passado algum tempo, Deus vai para o versículo 5. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Repita isso comigo. Depois de adorar, voltaremos. Só para quem não lembra de qual parte da história é essa parte. O que está acontecendo aqui Deus está provando a fé de Abraão. Deus primeiro lá atrás, tem toda uma história do capítulo 12 até o capítulo 24 de Gênesis, você vai ter toda essa história de Abraão, a trajetória de vida dele. Deus prometeu um filho para Abraão, Sara era estéril, tem toda uma história aí até que isso aconteça, até que Isaac venha a nascer, tem a tentativa
deles de ajudar Deus a cumprir o propósito de Deus. Imagina, Deus, eu não sei se vai dar certo o que você prometeu, vamos ajudar. E aí nasce primeiro Ismael, tem toda essa história, quem já conhece a história. Tá? Só que imagina, Isaac nasce, o filho da promessa, quando Abraão tem 100 anos. A Bíblia fala que ele já era de idade, já não era mais viril no sentido de reproduzir, né, e tal. Mas Deus operou um grande milagre nessa situação, nasce Isaac. Um tempo depois, Deus vira para Abraão e fala, eu quero que você vá até o monte e você vai fazer um sacrifício para mim. Qual será o sacrifício? Eu quero que você sacrifique, ao invés de uma ovelha, um cordeiro, um bode, alguma coisa assim, eu quero que você sacrifique o seu único filho. Aí, Abraão, o pai da fé, faz o quê? Não, Deus, vamos conversar antes? Vamos trocar uma ideia, porque ele é o meu único filho. O Senhor disse que eu teria um filho, que ele seria o filho que geraria uma... né? Porque Deus fez uma promessa que, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, e que, né, Deus fala para Abraão, assim, quando promete para ele, assim, assim como as estrelas do céu, as areias do mar, assim vai ser a tua descendência. Ele fala assim, mas você vai matar o meu único filho? Como é que vai rolar isso? Não. Abraão fez isso? Abraão discutiu, negociou, tentou justificar, tentou falar com Deus, tentou provar para Deus que Deus estava errado. Às vezes a gente faz isso, né? Não é, né? Deus, eu acho que está errado isso. Não, ele creu e foi, preparou tudo, pegou as coisas, pegou lenha, pegou tudo que tinha que levar a fazer, foi com os servos dele até a base da montanha. Quando ele foi subir a montanha, ele falou para os servos deles, fiquem aqui. Eu vou subir só eu e o menino aqui. E aí o que ele fala para os servos? Peraí, ele não estava indo sacrificar Isaac? Ele tinha com ele um cordeiro, alguma coisa, outra coisa para sacrificar? Não tinha. Mas quando Abraão fala com os servos, fiquem aqui, me esperem, porque eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar... Por que não falou depois de adorar, voltarei? Paulo está dizendo aqui no versículo 27:4, diz assim, o Deus que dá vida aos mortos, a fé de Abraão, qual que era? Se Deus me prometeu, ele vai cumprir, porque Deus é fiel e nunca descumpre a sua palavra. Se ele mandou eu sacrificar, é porque ele é o Deus dos vivos e dos mortos, e ele tem poder para ressuscitar os mortos. Então não tem problema, porque eu sacrifico Isaac, e ele traz Isaac de volta, e nós voltaremos. Uau! Abraão creu no que não era como se já fosse. Sabe qual é a melhor forma de orar? Efésios, último texto, Efésios 1. Esse texto todo vale a pena, esse capítulo inteiro vale a pena ser lido, tá? Mas vamos destacar o versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Jesus Cristo, Deus Pai, através de Jesus Cristo, nos abençoou com quantas bênçãos espirituais? Sabe o que quer dizer todos no hebraico, no grego, no aramaico, no português, no chinês, no coreano? Sabe o que quer dizer a palavra todos? Todos! Quer dizer todas as bênçãos? Quantas bênçãos? Todas as bênçãos. O que você está precisando hoje? Deus já liberou. Já está liberado. Só falta materializar. Sabe qual é a melhor forma de orar? Você está sem emprego? Senhor, muito obrigado pelo emprego que o Senhor já me deu. Eu estou com problemas de relacionamento. Meu casamento está com atrito. Eu quero restauração no meu casamento. Senhor, eu te agradeço pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo no meu casamento, pela restauração do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor vai liberar e que vão se materializar sobre nós essa semana. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor vai me dar essa semana. Deus, obrigado. Sabe por quê? Porque todas as bênçãos já foram liberadas. Eu posso não estar vendo, mas elas já foram liberadas. E eu as acesso pela fé. E aí eu oro já com o coração cheio de gratidão. Não se manifestou, mas vai acontecer.
Ao invés de reclamar e dizer, Deus, não aconteceu ainda, eu vou dizer, Senhor, obrigado, porque já aconteceu no mundo espiritual. Só falta manifestar, só falta aparecer, só falta... Não sei como vai vir, não vou nem tentar, porque tem gente que fica tentando na oração, faz assim, Senhor, prepara dessa forma, Senhor, abre essa porta de emprego, eu acho que tem que ser desse jeito. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus te surpreender, mas com fé e convicção, Senhor, para mim aqui no físico não é ainda, eu ainda estou sem emprego, eu ainda não tenho dinheiro para pagar essa conta, mas eu te agradeço, porque essa conta já está paga em nome de Jesus. A melhor forma de orar é você orar crendo que a bênção já chegou, que já aconteceu. E aí o teu coração se enche de gratidão. Não deixa. GC dessa quinta-feira, não perca. O estudo do GC é controle a sua língua. Texto básico, Tiago, fala que a verdadeira religião é botar um freio na língua. Então você tem que ir crente, seja crente de verdade, bota um freio na língua e ao invés de reclamar, assim, não, eu te agradeço, porque um dia me escolheu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. E agradeça por tudo, pelo que ele já fez, pelo que ele vai fazer, pelo que não aconteceu ainda. Essa é a melhor forma de orar. Fique em pé, vamos orar dessa maneira hoje. Vamos orar dessa forma hoje, grupo. Pai querido, obrigado, Pai, por essas correntes que eu vi, Senhor, sendo quebradas na vida de cada um. Pai querido, obrigado, Senhor, pela restauração de casamentos, pela restauração de famílias. Pai querido, Senhor, as pessoas que estão aqui, Deus, e que por um motivo ou por outro, aparentes, a familiares, a talvez amigos, que você tem sentido o desejo de reencontrar, de estar junto, mas estão afastados, algo se rompeu nesse relacionamento, e é de Deus que isso seja recuperado. Obrigado, Senhor, pela restauração desses relacionamentos, pela reaproximação com esses familiares. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos habilita a liberar perdão, a fazer isso com liberalidade. Eu sei que tem gente aqui com dificuldade, mas, Senhor, tudo que tem prendido, Senhor, a nossa vontade de te servir, Senhor, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, Senhor, para decidir perdoar, para decidir seguir a Cristo, para decidir caminhar junto com a igreja, ao invés de se manter frio, sem congregar, afastado do Senhor. Pai querido, eu te agradeço pelas vidas que o Senhor está trazendo a este lugar, pelas vidas que já estão chegando aqui. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor tem feito passar por aqui. Se vão permanecer aqui ou não, não importa. Mas, Senhor, eu te agradeço porque quem chega aqui é transformado, recebe da tua parte. Senhor, tem uma experiência com o Senhor e é apontado para viver o novo. Obrigado pelo novo do Senhor nas nossas vidas. Está acontecendo, vai acontecer. Obrigado, Senhor, pelas portas de trabalho. Senhor, pela provisão que o Senhor vai nos enviar dia a dia esta semana. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos fazendo livres de toda a depressão, de toda a ansiedade. Obrigado. Pode ser que eu ainda me sinta em certo nível deprimido de alguma forma, mas o Senhor está me libertando, o Senhor está me curando, e eu já te agradeço, porque não mais serei refém da tristeza, da depressão, da ansiedade, do maligno, do pecado, do vício, da pornografia, seja o que for. Eu te agradeço porque eu já fui liberto. Eu já te agradeço porque tudo o que estava destruído na minha vida, o Senhor começa a reconstruir, o Senhor começa a restaurar. O Senhor está restaurando ministérios neste lugar. O Senhor quer te usar para a honra e glória dEle. E o Senhor quer te capacitar. E você achava que o seu tempo já tinha acabado, que a sua oportunidade já tinha passado. Mas nós te agradecemos porque novas portas de oportunidades estão sendo abertas hoje sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este culto. Cumpre em nós o teu propósito. Nós consagramos esta semana ao Senhor. Oh, Deus. Abençoa cada uma das atividades, Senhor, desta semana. Reunião de liderança, os nossos GCs, Senhor, o nosso piquenique, o nosso curso Start. Oh, Pai querido, nosso próximo culto, Senhor.
Senhor, nós vamos ver novamente, Senhor, uma possibilidade, Senhor, se este local que nós vamos visitar com o pastor Eliseu, com o pessoal de São José, é o local, Pai querido, nos dá estratégia, Senhor, nos dá os recursos, nos dá as condições, nos ajude a negociar com o proprietário, com imobiliárias, Pai querido, nos mostra qual é o desenho que o Senhor tem para o nosso templo ali, Senhor, como o Senhor deve ficar, onde deve ficar o palco, onde deve ficar as cadeiras, nos dê os recursos, Senhor, o som, a mesa de som, Pai querido, o melhor para a gente te oferecer, os instrumentos, Pai querido, Pai, Senhor, a proteção acústica ali do espaço, cumpre em nós o Teu querer e o Teu propósito, Deus. Muito obrigado, nós queremos terminar este culto com o coração cheio de gratidão, agradecendo por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor está fazendo no dia de hoje em nossas vidas, mas Senhor, por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Nós cremos e exercemos fé neste momento. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.